Olá, querido irmão, querido amigo, a paz do Senhor para você que a partir desse momento passa a acompanhar o programa A Bíblia e a Família. Este programa ele é trazido até nós pela Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, que fica ao lado do estádio U Teixeirão. Você é bem-vindo a participar dessa programação e nós queremos que você nos ajude a divulgar esse programa, compartilhando esse vídeo, compartilhando esse programa com os seus irmãos, os seus parentes, com aquela família que você sabe que precisa de orientação em relação à palavra de Deus. Hoje nós estaremos com um tema bem interessante e que você certamente já ouviu até, quem sabe, pregações, estudos sobre ele, mas que nós queremos trazer aqui nessa noite, nessa programação, para que possamos aprender um pouco mais. Tema do programa de hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para estar conosco, trazendo algumas palavras explicativas sobre esse tema, nós temos conosco o nosso presbítero Jean Lopes, que está mais uma vez conosco. Jean, que já faz parte da lista de pessoas entrevistadas aqui nesse programa, mais uma vez ele está conosco e vai nos agraciar com informações sobre esse texto, né, sobre esse tema, que vai certamente nos enriquecer e nos edificar. Irmão Jean, a paz do Senhor. Amém, Ronaldo. Prazer imenso estarmos aqui. Suas considerações iniciais. Amados irmãos, quero dizer que é um imenso prazer estarmos aqui mais uma vez. É uma alegria imensa, Ronaldo, participar desse quadro tão importante que a nossa igreja tem, falando sobre famílias. E hoje com um tema muito importante, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acredito que eu, Ronaldo, nós seremos muitíssimos abençoados hoje. Então, fique conosco que certamente vamos aprender muito, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, então chama aí os seus filhos, seu cônjuge, e vamos sentar em roda desse computador, desse celular, dessa TV, e aprender um pouco hoje com esse tema tão importante. Começamos orando e daqui a pouco nós já iniciaremos com algumas indagações em relação a esse tema. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, damos graças ao teu nome por mais essa programação, Senhor, que nos dá a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a tua palavra, sobre um tema tão importante que é o serviço que a família pode prestar ao Senhor e como fazer isso. Eu quero rogar que o teu Espírito Santo esteja falando aos corações daqueles que estarão ouvindo, que estão ouvindo nesse momento, e que nós possamos, Senhor querido, ter a certeza de que o teu poder se manifestará na vida de todos aqueles que abrirem o coração para receber as orientações da tua palavra. Esse é o intuito desse programa: esclarecer às pessoas que o Senhor tem um propósito na vida de cada família. Então, Deus, o que nós podemos fazer é anunciar a tua palavra, mas o teu Espírito tem o poder de convencê-los em relação a seguir-te. Na verdade, seguir a ti é o melhor caminho, é o melhor presente que tens nos dado. Então, nos abençoe nessa noite, pois nós precisamos de ti. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém e amém. Muito bem, então, irmão Jean, é impossível não entender que um tema como esse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está fazendo alusão ao texto de Josué, capítulo 24, principalmente o versículo 15, né? Quando ele faz aquela declaração extraordinária diante de um povo que estava cercando ele ali, depois de ter conquistado a terra, depois de ter cumprido a sua missão praticamente, agora já idoso, ele faz uma afirmação muito forte,
dizendo que ele e a casa dele iria servir ao Senhor. Isso é o que nós desejamos para todas as famílias que nos escutam, servir ao Senhor. Mas de que forma se pode servir a Deus? O que é servir ao Senhor? Já que estamos falando de família, o que é a família servir ao Senhor? Amém, Ronaldo. Amados irmãos, que pergunta importante, né? Para os dias de hoje, dias realmente complicados, Ronaldo, onde a família ela tem sofrido ataques. É uma grande verdade, queridos. Hoje os nossos lares, a gente pode até dizer assim, Ronaldo, eles são verdadeiramente bombardeados com informações, ou melhor, com desinformações, e as famílias têm, Ronaldo, sofrido muito nesse aspecto. A gente vê aí divórcios, vemos filhos que não entendem os pais, pais que não conseguem conversar com os filhos, e vemos lares esfacelados porque não entendem princípios básicos, Ronaldo. Simples, né? Servir ao Senhor vai desde a família, quando ela entende a mensagem salvadora do Evangelho de Cristo. Então, servir ao Senhor é basilar em você entender isso, né? Nós costumamos dizer, Ronaldo, que o texto áureo da Bíblia é João capítulo 3, né? Quando diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Ronaldo. Então, a família que serve ao Senhor é a família que, de fato, ela entendeu a mensagem salvadora de Deus, de Cristo. Isso é, Deus em Cristo, Ele amou o mundo, dando o seu Filho, para que agora essa família, esse lar, ele pudesse entender essa mensagem invade os corações, começando com nós pais. A partir do instante em que os pais, os cabeças do lar, o homem e a sua esposa, como auxiliadora, compreendem essa mensagem, eles transbordam para os seus filhos, conforme a palavra diz. Ensina agora teus filhos andando no caminho, na rua, em casa, não perca a oportunidade. Mas também servir ao Senhor, Ronaldo, implica também, conforme Gênesis capítulo 1, você que está em casa, abra sua Bíblia, versículo 26, quando Deus diz, né? É um texto bem conhecido de todos nós. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então, o Senhor, quando Ele está criando todas as coisas, Ele vai dizer, e Ele vai para a obra-prima da sua criação, que é o homem e a mulher. Ele vai dizer, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Quer dizer, essa imagem de Deus em nós, Ronaldo, é bem verdade. Com o pecado, essa mensagem ela não se reflete tão bem, mas a partir do instante que nós entendemos essa mensagem do Evangelho, ela começa a ser refletida em nós. E aí, o homem ele é a imagem, ele reflete agora essa imagem de Deus, ele também representa essa imagem de Deus aqui na terra, e ele também reproduz essa imagem de Deus através dos filhos que a gente tem. Olha quanta coisa boa. A família que serve a Deus é uma família, Ronaldo, que começa dentro do lar. Ela reflete, ela representa o próprio Deus aqui na terra, porque nós agora somos representantes desse Deus aqui na terra, como imagem e semelhança dele, mas também nós reproduzimos. Mas eu ainda poderia ir mais além, Ronaldo, e pensarmos em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando o Senhor diz que, vamos ler, Mateus capítulo 6, ele está falando ali sobre o Sermão do Monte, e aí o Senhor, ele está dizendo algo que atinge não só a mim, mas a todas as famílias, a você, mas a todos nós. Quando ele diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
e todas as outras coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A família que serve a Deus é a família, Ronaldo, que ela também busca em primeiro lugar, ela prioriza na sua vida o reino de Deus. Mas, Jean, e agora? Não, você vai viver, você vai ter seu emprego, você vai ter seus filhos, você vai empreender, você vai tocar a sua vida normalmente, mas sabendo que essa família, ela prioriza a Deus em suas ações, em suas atitudes, na forma como ela lida com os filhos, na forma como eu lido com meus filhos, como eu ajo no meu emprego, lá no meu trabalho, aonde eu estou, na rua, na universidade, seja onde for. A família que prioriza Deus, nós somos representantes de Deus, aonde nós estivermos. Então, agora, isso é bênção. Você chamou a atenção para um versículo que ele ganha muito mais, vamos dizer assim, importância quando você analisa o contexto. Sim. Né? Jesus, no capítulo 6, ou em parte do capítulo 6, ele está falando exatamente de uma coisa chamada ansiedade pela vida. Né? Ele está falando para os discípulos, olha, vocês não fiquem ansiosos. Claro, ele está falando ali para pessoas que têm família. Por exemplo, Pedro era casado, né? Outros provavelmente também tinham famílias. E os que estavam ouvindo ali em volta, havia uma grande multidão. Exatamente. Então, Jesus, ele está dizendo, olha, vocês não fiquem ansiosos. E nós entendemos que essa ansiedade aqui é aquela ansiedade que chega ao ponto de adoecer você, né? Isso. Porque, claro, todo pai de família, ele se preocupa em alimentar os seus filhos, em prover para a sua família. Mas aqui Jesus fala de uma ansiedade que que pode levar-nos a até adoecer, né? a um extremo muito grande. E Jesus está dizendo assim, olha, não fiquem ansiosos com o que vocês vão comer, vestir, com o que vocês vão beber. Dá exemplos assim que eu particularmente acho extraordinários exemplos, né? Olha as aves do céu, né? Olha as flores do campo. Meu pai cuida deles, como não vai cuidar de você, que são muito mais valiosos do que isso, do que esses pássaros e essas flores. Aí aqui Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é tremendo, né, Ronaldo? Busquem em primeiro lugar. Aí vem vem uma espécie de garantia do próprio Jesus ou do próprio Deus, porque ali quem estava falando era o próprio Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas, né? Essas coisas sobre as quais não deve ter ansiedade de vocês, essas coisas vos serão acrescentadas. Deus os acrescentará. E ele diz, né, no versículo 34, ele vai dizer, não vos inquieteis. Exatamente. Pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Ronaldo, enquanto você falava sobre isso, eu quero fazer aqui um adentro, irmãos. Presta atenção, Ronaldo, que coisa importante. Você, querido, presta atenção a isso. No século passado, em anos passados, as doenças que atingiam as pessoas e famílias, Ronaldo, eram doenças apenas virais e doenças, vamos dizer assim, bacteriológicas. Hoje não, Ronaldo. As doenças que estão atingindo as famílias e as pessoas são doenças emocionais. Eu estava lendo um artigo sobre isso, queridos. É muito grave isso. Hoje as pessoas sofrem porque elas estão olhando para trás demasiadamente. Estão depressivas, famílias, pais, filhos, e estão atingindo crianças. E existe um outro grupo de pessoas que estão olhando para frente demais, ansiosas demais com o porvir, que é o que Jesus aqui aborda. Olha, aqui você está batendo aqui um tema que foi de 2000 anos atrás e hoje é atualíssimo. Se nós colocarmos esse texto aqui em prática, queridos, nossas famílias elas agirão de forma diferente. Servir a Deus implica também em ter a quietude, a tranquilidade
de saber que Ele é o nosso papai. Eu acho que eu vi, não sei se foi de você ou foi alguém, outro dia fazendo um comparativo do que é ser pai. Eu achei tão interessante. É como uma criança que ela se lança. Eu vi outro dia, a criança disse: pai, eu quero voar. Uma criança de 6, 7 aninhos. E o pai, alto e forte, jogava ela para cima. Todos nós, né? Fizemos isso um dia com nossos filhos. E eles simplesmente, Ronaldo, eles não têm medo. Tem criança que se joga. O pai está na piscina ou numa área, enfim, plana, e a criança diz: pai, eu posso me jogar? Se lança nos braços do pai, porque ela confia no pai. É isso que nós precisamos enxergar nos dias de hoje. Doenças chamadas psicossomáticas, doenças da alma, do coração, que tem afetado tantos de nós. E quando você fala servir ao Senhor, eu penso que realmente Josué, capítulo 24, é um texto pertinente para isso. É um texto que ele traz essa ligação para todos nós. Ele convoca o povo, ele faz um desafio para o povo. Se nós pudéssemos aqui, vamos tentar dividir o capítulo 24 em pelo menos 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 a 3, ele convoca o povo. Ele convoca o povo. E depois ele vai dizer que o povo, ele faz agora um desafio para com o povo. Ele vai dizer, na verdade, primeiro ponto, ele convoca o povo. Ponto número 2, ele faz uma retrospectiva de tudo o que Deus fez. E no ponto 3, vamos dizer assim, ele agora desafia o povo para servir. É muito interessante isso. Então, Josué 24, versículo 14, 15 e 16, isso aparece muito claramente. Ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que através dessa live de hoje, né, desse vídeo que você está passando aqui agora, está parando, independente de qual igreja você faça parte ou não, sirva ao Senhor. Mas irmão Jean, meu filho, tem muito isso, nós. As pessoas fazem esse condicional. Mas meu marido não é, mas meu filho não é. Sirva ao Senhor, priorizando o Senhor. Sirva ao Senhor, representando, refletindo, reproduzindo. Sirva ao Senhor, colocando Ele em primeiro lugar. Então, sirva ao Senhor, recebendo essa mensagem salvadora. Ele nos amou. Quando Josué, você falou aí, dividiu o texto, e você chamou a atenção para o que aconteceu antes de Josué fazer esse desafio, né? Ele trouxe à memória do povo tudo que Deus havia feito com o povo de Israel. Ou seja, ele disse assim: olhe para trás, veja o que Deus fez na vida de vocês, certo? Então aquele povo, diante da pergunta de Josué, diante do desafio de Josué, se eles iriam servir a Deus ou iriam servir aos deuses dos antepassados dele, aquele povo tinha um referencial que o ajudaria a saber o que ia escolher, né? Deus tinha feito grandes coisas na sua vida. Mas aí você falou agora, você chamou a atenção daquelas pessoas cujo cônjuge não serve a Deus. E você disse: sirva a Deus. Essas pessoas que não servem a Deus, onde elas vão buscar um referencial de que vale a pena servir ao Senhor? Nesse caso, entendeu? Entendeu a minha pergunta? Sim. O povo que estava lá diante de Josué tinha um referencial de que Deus era bom e de que valia a pena servir ao Senhor, diante de tudo que ele já tinha feito. Mas agora, nós temos aqui dentro do lar, por exemplo, uma senhora que serve ao Senhor e um marido que não serve. De que forma esse marido pode encontrar motivo e razão para servir a Deus? Como é importante o que Ronaldo está dizendo aqui, amados. Olha só,
Muitas vezes a pessoa diz assim, mas como que eu vou servir? O que a gente falou aqui há pouco. Então sirva. Primeiro referencial que eu vou ter, em primeiro lugar, eu como servo de Deus na minha casa, hipoteticamente a minha esposa não serve, eu vou ter a palavra. Isso é um referencial para mim. Porque olhando pela palavra, observando a palavra, né, que ela é lâmpada, como diz Salmos, e luz para o nosso caminho, ela é quem nos guia, mas aquele cônjuge que ainda não conhece a palavra, não conhece a Deus, não conhece a Cristo, Ronaldo, ele vai olhar para esse cônjuge que serve. Paulo fala sobre isso. Ele diz para a esposa ou o esposo, o cônjuge, não deixar o outro, porque eles agora aceitaram a Cristo, conheceram a fé em Cristo. E o que aconteceu? Agora eu vou ter que deixar o meu cônjuge porque eu aceitei a fé agora em Cristo, eu descobri agora esse evangelho libertador e o meu esposo não, a minha esposa não. Ele diz assim, olha, pelo modelo, pelo exemplo que você vai dar, você pode ganhá-lo sem palavras. Coríntios, capítulo 7, salvo engano. Eu estou tentando me lembrar aqui. Né? Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala isso, ele vai dizer assim, olha, ele vai observando você. Então, amados, às vezes nós temos, Ronaldo, uma preocupação com a palavra. Temos uma preocupação, eu digo, com a palavra, não a palavra de Deus, mas com a fala. Nós às vezes queremos evangelizar através da nossa fala, falando. Mas eu tenho uma frase que eu sempre digo, que vale mais um grão do nosso exemplo do que uma tonelada de palavras. Um grão do nosso exemplo, às vezes, amado, às vezes não, quase sempre. Quando Paulo diz que nós podemos ganhar o nosso cônjuge, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Encontrou, Ronaldo? Ainda não. Ele vai dizer que quando a gente, sem palavras, nós podemos ganhar o nosso cônjuge para Cristo. Quer dizer, amado, isso é importante. As nossas ações, nossas atitudes, a nossa maneira de agir, de se comportar, a piedade que deve haver em nós, ela deve falar mais alto. Porque sendo assim, ele vai olhar e vai dizer, capítulo 7, 1 Coríntios, né? Versículo 14. Diz assim, versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 15. Mas, se o que é crente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Então, eu encontrei aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, quando diz assim, mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, pela conduta de sua mulher. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Então, amados, sem palavras, só pela conduta e o comportamento. Aí ele completa aqui dizendo, ao observar a vossa conduta pura e o vosso temor. Meu Deus, a vossa conduta pura, quer dizer, amados, a oração, a leitura da palavra, a observância à palavra, isso vai refletir para o seu cônjuge. Ele vai olhar aquilo ali e dizer, eu quero também ter esse padrão. E às vezes, Ronaldo, o cônjuge fica batendo, forçando, falando, batendo assim, falando com palavras, às vezes machucando, apontando, acusando. Você perceba, Ronaldo, que esse modelo, se até agora não deu certo, pare. Não insista com isso. Não insista com isso. Foi o que esse grande líder aqui, ele fez. Josué, ele se dá como exemplo. Se vocês não querem,
eu quero. Se vocês não querem fazer isso, eu vou fazer isso. Então, Josué, ele faz uma retrospectiva de tudo o que acontece. Ele instiga o povo, mostrando para o povo. Eu queria só ler aqui, capítulo 11, Josué, capítulo 11, versículo 23. Olha o que ele vai dizer para o povo. Josué, capítulo 11, ele vai dizer para o povo, versículo 23. Assim, Josué tomou toda esta terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Quer dizer, eles já estavam assentados na terra. Lá no capítulo 22 vai dizer que eles não precisaram plantar, eles agora estão colhendo. E foi o Senhor quem fez isso. No próprio capítulo, e tem mais, no capítulo 18, versículo 1, olha que coisa linda. Deus vai agora, o próprio líder vai agora implantar a tenda de adoração a Deus em Siló. 18:1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E tem mais, o interessante, no capítulo 21, eu só quero trazer a memória dos irmãos, no versículo 45, 21, 45, 43 até o 45, ele vai dizer que não foi o povo não, Ronaldo. Olha que coisa linda. Versículo 43, desta sorte deu o Senhor, foi o Senhor quem deu a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuírem e habitarem nela. E o Senhor lhes deu repouso. Foi o Senhor quem deu, mais uma vez um verbo de ação. Ele deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quer dizer, ele está fazendo uma retrospectiva. Se você observar do versículo 13 até o versículo 13 do capítulo 24, ele faz uma retrospectiva geral, mostrando para o povo, Ronaldo, que servir ao Senhor valia a pena, porque nem fazer esforço o povo fez. Os inimigos, Deus entregou uma terra que manava leite e mel. Isso, olha, eu estou mostrando aqui. Ele convoca, o povo já tem agora repouso, cada um já tem suas tribos, já tem as suas divisões, cada um tem as suas tribos, e ele chama agora o povo já idoso, como você falou, e no final do capítulo 24 diz que ele vai morrer com 110 anos, um grande líder. Moisés preparou ele, com certeza, a mão de Deus foi sobre ele, e aí ele consegue suceder esse grande líder chamado Moisés, e faz um trabalho lindo. Deus o usa poderosamente e ele assume a terra, servindo a Deus poderosamente, e eles agora estão lá, e Deus, ele faz algumas recomendações importantes. Todo o livro Deus está mostrando isso, e eu quero que você preste atenção a isso. Deus vai dizer que o povo, 3 coisas, Ronaldo, que eu tenho lido o Antigo Testamento, a gente vai lendo, até agora eu estou em Jó, eu tenho visto isso, em Crônicas, nos livros de Reis, 3 coisas, e aqui não é diferente, que Deus pede. Olha lá, observância à palavra, observância à palavra, amor a Deus e não idolatrar deuses. Isso é muito forte. O povo agora está na terra, repousa, e agora Josué diz assim, olha, famílias, não é o pai não, não é a mãe não, famílias, venham aqui, vocês agora precisam fazer uma escolha. Olha, observem a palavra, guardem, ele fala o tempo todo, guardar, observar, guardar, amar, servir,
ame, sirva a Deus, ame, sirva a Deus. E ele vai dizer, não idolatrem. Deus abomina, Deus odeia a idolatria. Isso é muito forte. Ele vai chamar as famílias, ele primeiro reúne, convoca, faz uma retrospectiva e agora ele desafia. E depois ele vai fazer um acordo, vão fazer um contrato, uma aliança com Deus, mais uma vez. E ele lança esse desafio. E esse desafio, ele é interessantíssimo. Ele vai dizer, escolham, no capítulo 24, versículo 15. Ele vai dizer, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Ele vai fazer 3 colocações. Eu vou parar aqui para você ficar à vontade, porque eu estou muito falante hoje, irmão. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses, olha, a quem serviram vossos pais, número 1, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Opção 3, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Muito bem. Agora, foi um desafio para o povo. Josué chamou o povo para um desafio, né? Para servir. Escolham agora. Mas qual era a intenção? Por que desse desafio, afinal de contas? Muito boa a pergunta. Por que Deus faz esse desafio? Porque ele percebe que aquela geração é uma geração que praticamente eles nasceram e eles estavam possuindo a terra. Porque a geração dos pais havia morrido. Os 40 anos, Deus falou diversas vezes para o povo, mostrando para o povo, quando aqueles 12 espias foram ver a terra, que voltaram, que 10 deles trouxeram uma informação negativíssima e só 2, que foi Caleb e foi Josué, trouxeram aquela informação positiva, dizendo assim, olha, a terra possui gigante, a terra é a terra difícil, os homens lá são guerreiros, mas Deus está conosco, Deus vai nos dar realmente vitória. E aí eles conseguiram fazer um motim e persuadir, convencer o povo, e o povo veio a hora apedrejar Moisés, Josué e Caleb, e diz assim, olha, por causa disso, vocês não vão mais possuir a terra. E aí eles peregrinaram 40 anos, vocês vão morrer no deserto, todo mundo. Quem vai entrar serão os vossos filhos. E é essa geração agora, Ronaldo, que está na terra. Quer dizer, quem saiu, os que saíram, os adultos que saíram do Egito, aquelas pessoas que saíram do Egito, apenas duas pessoas entraram 40 anos depois na Terra Prometida. Aleluia. Então a nova geração era exatamente aquela geração que nasceu no deserto. Nasceu no deserto e estava se aproximando de entrar na terra que manava leite e mel. Quer dizer, eles viram o milagre do Senhor, claro. Eles viram a forma poderosa. No capítulo 24, ele vai do versículo 13, ou 3 até o 13, essa retrospectiva, ele vai dizer como Deus fez, como Deus abriu o mar, como Deus guiou o povo, conseguiu vencer aqueles gigantes, conseguiram vencer homens preparadíssimos, e eles não tinham preparo, não tinham condições, como Deus mandou gafanhotos, enfim, a forma miraculosa, milagrosa como Deus fez. Aí, mas só que era uma geração, Ronaldo, que não tinha ainda intimidade com o Senhor. Era uma geração que estava entrando na terra, que eles viram parcialmente os milagres. Eles não viram aquele milagre, aquela coisa linda quando Deus desce lá na nuvem que entrega as tábuas. Ouviram apenas falar, né? Ouviram falar, mas naquela época a tradição oral era muito, vamos dizer assim, era o elemento de transmissão. De fé. O escrito ainda estava se formando, exatamente, né? Estava se construindo. E assim, Jean, embora essa geração nova não tenha visto o mar se abrir, por exemplo, elas estão entrando numa terra e vendo o que Deus está fazendo. Aleluia. Né? Exatamente. Então, de fato, eles tinham
E ele convoca exatamente isso. Olha, vocês precisam fazer uma aliança. Que vai exatamente essa aliança, esse acordo, vai se dar do versículo 16 até o versículo 23. Ele vai fazer uma aliança. Olha, vocês precisam ter cuidado, vocês precisam escolher a quem vocês servem. E eles vão dizer no versículo 16: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor, deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e a quem tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelos quais passamos. Eles vão reconhecer o Senhor que expeliu diante de nós. Então, versículo 19: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer todo bem. Vocês têm certeza do que vocês estão aqui falando? Vocês têm convicção do que vocês estão aqui dizendo? Porque, olha, a bênção hoje pode se tornar em maldição. Josué chama aquela geração jovem que há um desafio de se relacionar com Deus. Mas quando eu digo se relacionar, é se envolver, é se entregar nos braços do Pai. Você, pai, você, mãe, temos que nós nos lançarmos nos braços do Pai. Nós temos como família que nos lançar diante dele, Ronaldo. E essa convocação, Jean, na verdade, parece ser uma convocação para exatamente, já que a gente está falando de família, para as famílias, né? Porque ela tem uma certa base naquilo que Moisés ensinou lá em Deuteronômio. Essa geração aqui é aquela que, do outro lado do Rio Jordão, ouviu aquilo que formou, aquele discurso de Moisés que formou o livro de Deuteronômio. Exatamente. E lá está dizendo exatamente que os pais devem ter a palavra de Deus no coração e transmitir para os filhos. Isso. Né? Então, veja a responsabilidade dos pais de transmitir os ensinamentos do Senhor para as futuras gerações. Quando isso falha, você falando, eu estava me lembrando de um texto. Pois não. Logo em seguida, terminou Josué, nós entramos no livro de Juízes. Isso. E nós sabemos muito bem que o livro de Juízes relata um dos períodos mais terríveis, tenebrosos, né? Era alto e baixo, né? O povo caía na idolatria, abandonava o Senhor, e o próprio Deus, se o próprio Deus não levantasse alguém, isso, né, juiz, exatamente, para socorrer aquele povo, o povo iria se acabar. Mas esse período difícil na vida de Israel se dá exatamente depois da morte de Josué e de toda aquela geração que disse: não, nós vamos... Eles ficaram firmes. Mesmo com ele tendo morrido, diz que continuou com os pais, aqueles anciões. Exato. Eles perseveraram nessa busca a Deus. Exatamente. É o que diz aqui, por exemplo, no capítulo 2 de Juízes, versículo 10, diz assim: Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. A partir dessa nova geração, que segundo o texto aqui, não conhecia o Senhor, e aqui a gente tem que entender que os pais talvez tenham falhado em não retransmitir né? Foi que começou esse período de sobe e desce na vida do povo de Israel, aonde eles caíam na idolatria, Deus vinha socorrê-los, eles se levantavam novamente, daqui a pouco eles abandonavam o Senhor, e foi um período muito difícil, né? Aonde o povo... Quer dizer,
falta os pais cumprir esse papel. Exatamente. Quando diz que o pai deve transmitir para o filho, é exatamente pelo fato de que o pai, ele está cheio, ele tem uma relação com Deus, ele tem um amor a Deus, ele está vivendo a palavra, ele tem a graça de Deus sobre a vida dele, agora ele transborda na transmissão de várias maneiras para os filhos. Em casa, de forma intencional, de forma espontânea, na rua. Quer dizer, ele vai sempre buscar trazer à memória os ensinamentos, os princípios, os valores da palavra. É responsabilidade para nós pais. Muito bem. Então, meus queridos irmãos, queridos amigos, vocês estão diante da escolha que Josué propôs ao povo. Josué tomou a decisão de servir a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você? A quem você vai servir? A quem a sua família está servindo? Nós voltaremos daqui a pouco, vamos ouvir uma canção nesse momento e daqui a pouco nós voltaremos dando continuidade a esse comentário sobre esse tema tão maravilhoso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ouvir uma canção e voltaremos daqui a pouco. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei num campo, bendito serei por onde eu tocar, onde eu passar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu
eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Estamos de volta com a programação A Bíblia e a Família e nós queremos agradecer por sua audiência. Muito obrigado e que Deus te abençoe mais. Estamos aqui com o presbítero Jean Lopes, que está nos trazendo alguns esclarecimentos sobre esse tema: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que logicamente está baseado no texto do livro de Josué, capítulo 24, versículo 14, 15 e 16. Jean, Josué lhe propôs 3 opções naquela ocasião para que o povo escolhesse. Provavelmente isso tem algumas implicações em relação ao tempo de hoje. Isso. Por que essas 3 opções e o que é que a gente pode aprender daí? Olha que coisa importante que nós vamos encontrar nesse texto. Quando eu li esse texto do versículo 15, eu fiquei impactado, porque ele traz uma verdade para os dias de hoje. Ele vai dizer assim, ele convoca o povo, mas já viu, ele reúne o povo e começa a discursar, fazendo uma retrospectiva, e agora ele faz o desafio. Ele vai dizer: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ele faz uma referência em primeiro lugar aos deuses dos pais dele. Isso é, como essa geração era uma geração jovem, vocês escolham da além do rio, quando vieram lá do Egito, e até no próprio deserto, em vez de servir a mim, como aquilo ali foi um fato absurdo. Moisés foi para o monte trazer as tábuas, Moisés demorou, eles acharam que Moisés estava demorando, e eles criaram um bezerro e disseram aqui: eis aqui quem nos tirou de lá do Egito. Então ele vai dizer assim: vocês escolham. Vocês precisam hoje tomar uma decisão, fazer uma escolha. Escolham o quê? Servir os deuses dos vossos pais, é o que eu costumo chamar, Ronaldo, de o modelo dos pais. Como assim? Trazendo para os dias de hoje. É porque é aquele tipo de gente que diz: meu avô era dessa religião, meu pai era dessa religião e eu vou morrer nessa religião também. Você se comporta muitas vezes dessa forma. Eu já ouvi muito isso. Olha, eu nasci na lei de meu pai e minha mãe e eu vou morrer nessa lei. Mas tão grave quanto isso, Ronaldo, são pessoas que elas copiam o modelo dos pais. Exemplo, uma criança, você é um adulto hoje, mas quando você era criança, seu pai não te deu amor, nunca declarou que te amava, nunca deu os parabéns. Eu vou dar aqui um exemplo próprio, Ronaldo, meu. Eu nunca ouvi do meu pai a palavra eu te amo. Eu nunca ouvi e vi ele me dar um abraço no meu aniversário e dizer parabéns por mais um ano de vida. Eu nunca recebi palavras afetuosas. E assim como eu, tem muitas pessoas, talvez você também que está aí no outro lado, se identifique comigo. Ou talvez você teve experiências adversas na infância, piores, de apanhar, né? De levar surra. E aí quando você vem agora para a vida adulta, que você agora está em família, age do mesmo jeito, tem o mesmo comportamento. Isto é,
não dá carinho aos seus filhos? Ronaldo, eu conheço histórias de uma família aonde, presta atenção a isso, queridos, essa criança, esse adulto hoje, ele via o seu pai ser infiel para com a sua mãe. Havia, Ronaldo, o pai era um prostituto. E essa criança ficou adulta. E ele repete. Ele repetiu. Foi infiel já ao seu cônjuge mais de uma vez. Algumas vezes. Filho fora do casamento. Repetiu a mesma coisa. Escolham hoje a quem servais, se aos deuses que seus pais adoraram da além do rio. Infelizmente, eu vejo uma repetição, e nós podemos ver isso na palavra. Samuel, ele foi criado por quem? Eli. Chega ao ponto de Samuel ter 2 filhos, Josias, e foge-me o nome agora do outro rapaz. Chega um momento em que os anciãos vêm para Samuel e dizem assim: Samuel, sabemos que tu és um homem de Deus, tu és um servo de Deus, tu tens compromisso com Deus, mas teus filhos não. Teus filhos não. Teus filhos são prostitutos. Eles prostituíram a palavra de Deus. Eles recebiam suborno, eles eram corruptos. Samuel foi um dos maiores estadistas que Israel teve. Profeta, líder, guerreou batalhas, guerras, mas no entanto ele perdeu dentro de casa. Ele repetiu, porque Eli, infelizmente, também foi um pai relapso, exemplo negativo. E eu consigo ver isso, Ronaldo, essa conexão. E eu quero, pai, que você, mãe, reflita nisso. Sua mãe foi infiel. A menina cresce e comporta-se do mesmo jeito. Eu vejo o caso onde a mãe teve a filha fora do casamento. Ou melhor, quando jovem, teve uma filha. Não se casou com aquele rapaz, depois se casou. A filha vai, cresce, fica adulta. Repete a mesma coisa. Eu conheço uma história. Ela faz igual. Tem uma filhinha sem se casar. Não se casou, quando jovem ainda, igualzinho a mãe. Escolhei a quem servais, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio. O modelo dos pais. Mas eu quero nesta live aqui, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, quebrar isso. Quebrar isso. Você tem o poder, ou melhor, o Senhor tem nos dado o poder para quebrarmos isso, porque nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Mas o poder que nós temos da escolha, nós temos o poder de escolher. Então permita que o Senhor te ajude. Peça graça e misericórdia, Ronaldo. Mas tem mais. Tem ainda mais aqui no próprio versículo 15, ele vai dizer agora. Primeiro ele disse: se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ponto e vírgula. Vírgula, quero dizer, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Olha, vocês agora estão habitando nessa terra aqui agora, que eu dei agora. Mas havia pessoas aqui que adoravam a deuses daqui. E ainda tinha um resto de povo lá que ficaram como escravos. Vocês escolhem agora servir esses deuses. Isto é, Ronaldo, é o que eu chamo de modelo dos deuses contemporâneo. Isso é, modelo do mundo. O modelo contemporâneo, isso é, o modelo dos deuses do mundo. E aqui eu quero fazer uma metáfora. Aqui eu quero fazer um comparativo. Quais são os deuses de hoje? Escolhei a quem servais. Ou os deuses lá,
ou os deuses de hoje, em cuja terra vocês moram? E quais são os deuses, Ronaldo, contemporâneos? Posso citar um aqui? Sendo muito sincero e franco, a internet. Não deixa de ser um Deus. Ronaldo, eu estava lendo, eu estava vendo um estudo, aproximadamente 10 horas nós ficamos conectados entre trabalho e as nossas redes sociais. Só nas redes sociais são 4 horas e 16 minutos. Eu estou dando ênfase às minhas palavras, porque, amados, nós não conseguimos orar 10 minutos. Nós não conseguimos ler a Bíblia, porque não temos tempo. Isso é grave. O que é que a sua família hoje adora? Quem ela adora? Qual o modelo que ela adora? As redes sociais, eu não estou querendo aqui, amados, tratar como uma grande vilã. Ela é agora... Não, era a TV, agora a internet. Você pode torná-la, como a TV também pode se tornar, como a internet pode se tornar. A internet é bênção, dependendo como eu uso. Tudo precisa de moderação e equilíbrio. Eu não sou aqui fanático, né? Eu uso ela. Ela é bênção agora, está sendo bênção para nós levarmos essa mensagem. O que nós temos que ter é o equilíbrio, Ronaldo. O que eu estou querendo buscar aqui é o equilíbrio. Ronaldo, você faz ideia de como a pornografia é uma indústria, não é milionária não, é bilionária. Eu vi um estudo falando sobre isso. Ela está faturando mais de 13 trilhões por ano. São milhares de sites acessados por dia com a pornografia. E isso tem destruído famílias, lares e relacionamentos. Antes era uma revista, agora não, o acesso está na mão. Escolhei a quem servais. A internet, a pornografia, a prostituição, a promiscuidade. Escolhei a quem servais hoje. Nós precisamos refletir e voltar para a palavra com urgência. Eu não estou querendo aqui, Ronaldo, defender o puritanismo, não. E de certa forma sim, mas buscar o equilíbrio. Nós temos que nos voltar para a palavra. Temos que nos voltar para Deus. Essa mensagem que Josué traz aqui para nós, ela é extremamente importante. Queridos, Ronaldo, as pessoas hoje, elas maratonam, elas usam assim a Netflix. Eu assisto, eu uso também na minha casa, buscando o equilíbrio. Maratonar significa você ver uma série, não é com uma temporada não, com um episódio não. É 5, 6, 10 temporadas. Tem gente que passa finais de semana maratonando. Bacana. Mas até que ponto isso é bom? Você precisa buscar o equilíbrio, dosar. O problema não é o remédio, é a dose. Eu não estou aqui sendo fanático, por favor. Eu estou trazendo aqui a realidade para nós refletirmos hoje. Essa mensagem é atual. O Deus desse século, ele tem cegado o entendimento de nós. Essa geração é uma geração fraca. Nós temos sido os fracos. Não há mais mensagem. Ou melhor, tem mensagem, não tem mensageiro mais. A quem servais? Escolhei hoje a quem servais. Os deuses que os seus pais adoraram, os deuses atuais, contemporâneos. Aí ele vai dizer agora: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa é o que eu chamo de modelo ideal. Eu chamo modelo dos pais, modelo contemporâneo, modelo do mundo, e aqui o modelo ideal.
Esse é o modelo ideal. E aqui eu quero convidar você para dar aí no chat e dizer glória a Deus. É esse modelo aqui que Josué... E aí eu vejo, Ronaldo, algo aqui muito lindo. Eu vejo que Josué, ele fala isso de forma deliberada. Não é algo... É algo compulsório. É algo voluntário. É algo espontâneo. Ele faz isso porque ele entendeu e ele aprendeu a se relacionar com Deus e a sua palavra. Qual é a ordenança, ou melhor, o critério que Deus estabelece? No capítulo 1, Deus chama eles: olha, vem cá, o meu servo Moisés é morto. Aí ele diz: agora você vai assumir o lugar dele. Mas eu quero te mostrar o caminho. Eu vou mostrar para você os critérios para você ser bem sucedido, para você ter vitória na empreitada que você vai agora ter. Josué, é uma reunião aqui, Ronaldo, não apenas política. Houve um ajuntamento, diz aqui, dos líderes, dos anciões do povo. Mas ele aqui vai convocar o povo e vai consagrar o povo e vai fazer o povo ali testemunhar, aliançar novamente com Deus. Fazer uma aliança e vai botar uma pedra como monumento entre eles e Deus. Olha aqui, está aqui. Qual é a aliança que você tem feito com o Senhor? Qual é a aliança que nós temos feito com o Senhor, Ronaldo? Como é que nós temos nos relacionado com Deus? Relacionamento com Deus, gente, não é coisa do outro mundo. É você começar em casa a perdoar, a amar. Você ainda não entendeu que o seu casamento é uma escola, que sua família é uma escola, que Deus está nos modelando, Ronaldo, e nos moldando através de uma pessoa diferente de nós, porque a mulher, no caso eu, homem, a minha mulher é completamente diferente. E aí, esse modelamento, Deus vai melhorando o meu caráter, a minha maneira de agir, de ser, me fazendo aprender a... Eu tenho uma palestra que eu sempre ministro, que é: o casamento é uma escola. Porque o relacionamento é uma escola, não é assim? Aonde Deus vai me modelando, me fazendo melhorar, aprender a ensinar, aprender a aprender. Então, escolhamos hoje servir ao Senhor. Servir ao Senhor. E nós começamos, a pergunta inicial foi essa: o que é servir ao Senhor? E nós, se o tempo der, nós queremos nos aprofundar nisso, se houver espaço ainda. Vamos finalizar como se fosse uma conclusão. Você terminou aí a sua palavra convocando quem está nos ouvindo a servir ao Senhor. Mas como é que a família ela pode servir melhor ao Senhor nos tempos de hoje, no caso, né? Tendo como base o que nós aprendemos com Josué? Eu diria, olhando para o texto aqui, se nós lermos Josué do capítulo 11 por diante, ou melhor, só essa retrospectiva aqui no capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 14, Ronaldo, Deus vai mostrar algumas coisas importantes. Servir melhor ao Senhor hoje começa primeiro você priorizando, estabelecendo Deus, entronizando Ele, amar a Ele sobre todas as coisas. Vem outra verdade. Isso parece pequeno, tá? Mas eu quero fazer uma conexão. Segunda verdade: amá-lo, primeira, observar a palavra. E tem algo que é importante, que é o que eu acabei de dizer há pouco: a idolatria. Deus, ele odeia, ele aborrece a idolatria. O povo pagou caro por isso, porque havia ídolos que estavam substituindo o que é o ídolo. Agora, o que substitui a Deus. Isso, é exatamente isso que eu queria que você explicasse, porque naquele tempo o povo tinha uma imagenzinha, uma imagenzinha ou uma imagenzona diante de quem eles se prostravam. Correto. Né? Mas hoje, quem são os ídolos diante de quais muitas famílias estão prostradas
E por que eles são ídolos? O que é ídolo? Tudo aquilo que você substitui, que você coloca no lugar de Deus, que você prioriza, que você dá primazia e mais importância. Por exemplo, minha mãe, meu cônjuge, meu filho, o meu dinheiro, Ronaldo, a minha riqueza, o meu carro, a minha fazenda, os bens que eu possuo, a internet, a pornografia, os vícios, a imoralidade. São coisas que nós colocamos muitas vezes no lugar de Deus. Como? O amor, o zelo é tão demasiado que ele substitui Deus. Então, como eu posso servir melhor a Deus? Amando, buscando servi-lo. Ele sabe da nossa fraqueza, Ronaldo. E nós seremos salvos não por mérito nosso, pela nossa meritocracia, né? Pelos meus méritos, mas diz Pedro, vai dizer, mas pelo precioso sangue de Cristo. Não foi com outras coisas, mas através da morte vicária de Jesus. Temos que saber, mesmo diante, Ronaldo, de nossas fragilidades, Ele é bondoso. Ele vai dizer, porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é presente de Deus. E uma coisa que me chama a atenção, Jean, você falou sobre coisas que substituem Deus, né? Mas alguém pode estar dizendo hoje assim, não, eu tenho essas coisas, ou uma dessas coisas, né? Mas eu vou à igreja. Eu vou à igreja, mas está lá não deixa aquele ídolozinho lá, está lá, de estimação. Mas ele vai à igreja. Quer dizer, não está havendo aí uma substituição. Mas é interessante que o texto que você leu, Josué disse, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que os vossos pais serviram, se aos deuses dos cananeus da terra que vocês hoje estão, na palavra dele, ou ao Senhor. Quer dizer, não tem como servir a dois senhores, como Jesus disse. Não tem. Né? Não tem como servir dois senhores. Se alguém intentar servir a Deus mantendo um ídolozinho de estimação, saiba que esse ídolo está substituindo Deus. Deus está sendo substituído porque ele exige exclusividade. Ele exige e sempre exigirá exclusividade da parte de quem o adora. Não dá para ser duas coisas. Não dá para ficar em cima do muro ou um ou outro. É o que você me faz lembrar de Elias, por exemplo, né? A época de Elias. Exatamente. Se Baal é Deus, sirva a Baal. Mas se o Senhor é Deus, sirva a Deus. Você não pode ficar cocheando em dois pensamentos em cima do muro. Por quê? Talvez Baal, você pudesse ter até um acordo com Baal, para servir a Baal e ao Senhor. Mas esse tipo de acordo Deus não faz. Não. Deus Exatamente. quer exclusividade e acabou a história. É interessante que as pessoas acham que nós somos fanáticos, nós somos lunáticos, sei lá o que. Não. O que Deus está pedindo de nós é relacionamento. É muito simples. Eu costumo comparar sempre a isso. Seria estranho hoje eu sair de casa, não me comuniquei com a minha esposa, ou não almocei com ela, cheguei do trabalho, não falei com ela, não dei um cheiro, não dei um abraço, não falei com meus filhos. Seria estranho isso. Relacionamento com Deus, andar com Deus, significa você amá-lo, você falar com Ele, você servi-lo, você buscar a sua presença. E como é que eu tenho acesso a isso? Agora no seu quarto.
agora no seu quarto. Será que pela manhã você prioriza a Deus ou primeiro a internet? Primeiro suas mensagens, Wi-Fi? Você já pensou em priorizar a Deus, Ronaldo? Começando, primeiro se conectando com Ele, adorando Ele, falando com Ele, depois se conectando com o seu cônjuge. Depois você liga o Wi-Fi. Isso é simples, é capaz, é uma mudança de hábito. Isso é fácil, isso é possível fazer. Glória a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que a minha família, que nós continuemos servindo ao Senhor, escolhendo servi-lo. Nós, você e eu, saiba que nós somos frágeis e fracos, mas o Senhor, Ele é por nós. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado por se manter conosco até agora. Nós vamos ouvir uma canção. Daqui a pouco nós estaremos fazendo uma oração e partindo para o final do programa. Vamos ouvir uma música. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se acabar, tua fé esmurecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se acabar, tua fé esmurecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Louvado seja Deus. Então, voltando agora ao programa
partindo para o final, nós vamos fazer uma oração, orar por você, por sua família. E mais uma vez quero agradecer por sua audiência e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos por esses minutos que passamos aqui, Senhor, aprendendo e transmitindo a Tua palavra. Oh Deus, Tua palavra que é alimento para a nossa alma, que é orientação para a família que deseja, Senhor, alcançar o objetivo para o qual o Senhor constituiu. Obrigado, Senhor, pela vida desse pai, dessa mãe, desse filho, que esteve, Senhor querido, se deixando ser orientado pela Tua palavra. Que o Teu Espírito trabalhe em suas vidas e que nós possamos ver, Senhor, essa semente brotar e os frutos aparecerem. Pai, em nome de Jesus, obrigado, nós te agradecemos. Amém e glória a Deus. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa A Bíblia e a Família.